Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações a noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba, estamos em mais uma palestra online aqui para vocês. Hoje a nossa palestra é gravada com o nosso querido amigo José Milton da Costa, né? E aliás, essa palestra ela foi gravada lá no Jefa, lá no Centro Espírita, lá no nosso Centro Espírita. O Milton gostou de gravar lá, né? Fui até lá gravar com ele, então vocês vão perceber ali pelo ambiente que ele se encontra, que a palestra foi gravada lá no Jefa Sorocaba. E aliás, quero agradecer desde já mais uma vez ao nosso amigo Milton, por ter disposto do seu tempo, por ter ido até lá, Foi uma tarde muito gostosa que nós passamos ali. Vocês vão ver, na palestra que o Milton está sem máscara, Eu estava de máscara e bem distante dele, então não teve nenhum problema aí quanto à nossa gravação. Lembrando que as nossas palestras, elas ficam gravadas no nosso canal no YouTube, também no nosso canal no Facebook e no nosso site. Então, os nossos canais oficiais de transmissão aí na tela para vocês e as outras redes sociais aí para quem quiser entrar em contato com a gente também durante a semana, fazer alguma pergunta em relação às nossas atividades. Então, fiquem à vontade aí para conversar com a gente, interagir com a gente. É muito importante, a gente ter essa comunicação com todos vocês. Vamos fazer então a nossa prece de abertura nesse momento, agradecendo a Deus nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais que nos acompanham, que estejam sempre aqui conosco, nos ajudando, nos auxiliando nas nossas atividades diárias, envolvendo com muito amor e muita luz aos nossos amigos, aos nossos companheiros, que seja uma oportunidade de muitas bênçãos nesse momento da nossa palestra, que a gente possa refletir a respeito de tudo aquilo que foi falado, e, na medida do possível, colocar em prática no nosso dia a dia também. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos passar aqui os nossos recadinhos antes da gente passar a palavra para o nosso amigo Milton, Para aqueles que ainda não conhecem as nossas atividades, então todas as segundas e quintas-feiras nós temos palestras online às 8 horas da noite, e na quinta-feira nós temos as vibrações à distância, que antes fazíamos apenas para os animaizinhos, mas também estamos fazendo agora para os humanos. É só mandar os dados que estão aí na tela pra gente. Lógico que se for humano não tem o nome do animal, aí o nome da pessoa. Mas é muito importante, que a pessoa faça, todos vocês que forem fazer o tratamento à distância, façam um evangelho no lar, ou pelo menos uma oração no dia. Se for aí o tratamento para animalzinho, de preferência, o animalzinho está junto. Se não for possível, não tem problema. Se for em prol de algum humano que de repente esteja hospitalizado ou que não esteja no mesmo ambiente, também não tem problema. Mas o mais importante é a gente entrar em conexão com o plano espiritual, fazendo um evangelho, fazendo aí pelo menos uma oração, para a gente receber esses benefícios da espiritualidade amiga. Os nossos trabalhos presenciais, sempre lembrando, no primeiro e terceiro domingo do mês, fazemos ainda por agendamento. Então quem quiser entrar, passar no nosso trabalho presencial, entra lá no nosso site, jefasorocaba.com, para poder fazer o agendamento aí do trabalho presencial. O nosso bazar do Jefa, com vários produtos aí à venda, para manter as despesas do nosso centro em dia. Tem os livros com a temática dos animais, as obras básicas da doutrina espírita. E quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, a gente agradece de coração. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda para a gente poder manter aí as nossas despesas em dia. Então, passar a palavra agora para o nosso amigo José Milton da Costa, que com todo carinho gravou a palestra para a gente. Como eu disse, foi uma tarde muito gostosa que nós passamos juntos lá no Jefa, O Milton gravou a palestra lá no Jefa. Então, Milton, muitíssimo obrigado mais uma vez pelo seu carinho, que Jesus esteja sempre presente na sua vida, abençoando e iluminando os seus caminhos. Boa noite a todos, companheiros, companheiras aqui do Jefa. Obrigado, Wilson, pela oportunidade que você está me dando mais uma vez de poder trabalhar na seara espírita. E o tema que eu trago para a nossa reflexão da noite é um tema conhecido de todos, mas a gente vai oferecer uma roupagem mais didática, mais fácil de compreensão. O tema é a renovação como um imperativo da vida. O Dr. Bezerra de Menezes, através do Chico Xavier, nosso querido Chico, ele tem uma citação que eu acho simplesmente fantástica. Convençamo-nos de que nossa renovação para o bem com Jesus
é um imperativo da vida. Vou repetir para vocês o que disse o Dr. Bezerra de Menezes. Ele pede para que a gente se convença. Convençamo-nos de que nossa renovação para o bem com Jesus é um imperativo da vida. O Salmo 51, nos Testamentos, diz lá o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Será que nós temos consciência do que nós estamos rezando neste salmo? Qual é o nosso pedido? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Será que nós temos realmente consciência desse nosso pedido? Criar e renovar, dois verbos distintos. Criar um coração e renovar o espírito. Será que isto não é um pedido que se deva fazer a Deus e simplesmente é uma incumbência nossa, uma responsabilidade nossa, criar um coração puro e renovar um espírito reto? Porque no Sermão do Monte, Jesus nos diz: bem-aventurados os puros de coração, pois estes verão a Deus. De todos os temas do sermão, este é o mais importante, porque bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. Como ver a Deus se a maldade e a malícia já se infiltraram em nossos corações? Todos sabemos que o grande objetivo da reencarnação, ou seja, da atual encarnação, é a nossa evolução. As encarnações no presente nos oferecem no mínimo 4 oportunidades imperdíveis para que a gente possa fazer esta renovação do nosso espírito e transformar o nosso espírito, cuidando para que ele seja um coração puro. A primeira oportunidade, as 4 são imperdíveis, mas a primeira diz lá: nós estamos aqui, nesta vida, para a correção dos nossos erros de percurso. Segundo, para nós cumprirmos nossas missões, provas e expiações, com resignação. Terceiro, reparar os danos afetivos que nós provocamos na alma dos outros, feridas não cicatrizadas. E, por fim, nos oferece a 4ª oportunidade, a chance que nós temos de nos renovarmos. Nós conhecemos o enunciado de Lavoisier: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, ou seja, tudo se renova. Todo o universo é uma constante renovação, ainda que silenciosa, sem que nós tenhamos consciência. No nosso organismo, em 9 meses, 2 células já se transformaram num ser humano. Nós somos formados de trilhões de células e elas se renovam sempre. 300 milhões de células se renovam no nosso organismo por minuto, o que vale a 18 milhões por hora, ou seja, 432 trilhões de células por dia. Nenhum de nós percebe que isso está acontecendo. Em 10, 15 dias, variando de pessoa para pessoa, toda a camada superficial da nossa pele já está renovada. Nossas unhas, nossos cabelos, etc. E na natureza? Vejamos as renovações das 4 estações do ano. Nós percebemos, ou porque está calor, porque é frio, ou época de flores, ou época de frutos, mas nós percebemos essa mudança. Agora, a Terra está em contínuo movimento. Ela tem movimentos de rotação e translação. Alguém aqui está percebendo que a Terra está em movimento? Só para ela girar em torno de si mesma, ela o faz a 1.647 km por hora.
Quando nós estamos no carro, nós percebemos o 40 por hora, o 60 por hora, o 80 por hora, e estamos a 120 por hora. Nós podemos acelerar, porque nós estamos vendo o movimento do carro. A rotação da Terra, ela está girando, e nesse giro ela completa 24 horas, ou seja, ela vai rodar a 1.674 km por hora. É uma velocidade estrondosa, absurda, porque os aviões de cruzeiro, eles viajam a 900 e poucos quilômetros por hora. A Terra está girando a 1.674 quilômetros por hora. Nós não nos apercebemos. Isso faz o que seja o dia e o que faz a noite. Mas é um movimento tão grande, de tanta quilometragem por hora, mas mesmo assim nós estamos aqui e parece que a gente está fixo, parado no planeta. Mentira, o planeta está rodando. Agora, ao mesmo tempo em que a Terra gira em torno de si mesma, nesta velocidade de 1.674 km, ela está fazendo a sua órbita ao redor do Sol. Então ela gira e vai girando, mas vai indo no sentido da sua órbita. E esse movimento, que é chamado de translação, ela faz a 107 mil quilômetros por hora. Agora, para fazer a translação todinha, vai praticamente um ano, ou seja, 365 dias mais algumas horas. Ainda falando na natureza, chuvas, vendavais, tsunamis, terremotos, furacões, erupções vulcânicas, que parecem destruição, na verdade são as grandes renovadoras do planeta. Doenças, crises, despedidas, abandonos, dores, são fontes renovadoras do nosso mundo interior. Ainda que a gente esteja sofrendo e parece que a dor não passa, não tem fim, da ausência, da doença, da separação, tudo isso faz parte da nossa renovação. Veio para nos ensinar. Agora, o que é que paralisa a busca da nossa evolução? Por que nós não evoluímos? Nós não evoluímos porque nós precisamos de duas qualidades essenciais na nossa vida. Primeiro é a coragem. Segunda qualidade é a compreensão. Só esses dois fatores, coragem e compreensão. Coragem é agir com o coração. Coragem é agir com o coração, não é só com a mente. Então, para isso, nós precisamos de coragem, por quê? Porque nós temos que sair da mesmice, da rotina, da frieza, da indiferença, do comodismo, da zona de conforto. Porque nós sabemos que toda mudança gera uma certa insegurança em cada um de nós. Nós precisamos de coragem para enfrentar os nossos medos, as nossas culpas, os fantasmas do nosso passado e a nossa insegurança para o futuro. Nós temos, em terceiro caso, nós temos que ter coragem para eliminar os nossos desânimos, as nossas descrenças, o desamor e a ingratidão. Por fim, para que nós não transfiramos os nossos problemas para os outros. Isso exige coragem. É fácil? Não, não é fácil. Causa até uma certa dor dentro de nós mesmos, porque nós não conseguimos sair da mesmice, da nossa rotina. Uma mudança de rotina já nos causa um grande temor. Agora, imagine enfrentar os nossos medos, as nossas culpas, os fantasmas que nós trazemos do passado, a nossa insegurança. Imagine o esforço que é fazer para eliminar o desânimo, a descrença, o desalento, o desamor e a ingratidão. E quanto de nós não consegue viver com seus próprios problemas? Falam ema, cada um com seus problemas. No fundo é uma verdade. Não adianta eu querer transferir os meus problemas para os outros. Os outros já têm os próprios problemas. Eu falei de coragem para todas essas mudanças. Nos falta essa coragem, uma tomada de decisão, uma tomada de atitude. Nós não conseguimos. E falei que nós precisamos não só da coragem, mas também da compreensão. O que nós temos que compreender efetivamente na nossa vida? Primeiro, que o tempo passa. E passa assustadoramente. Ainda a pessoa fala assim, ainda há pouco eu não estava aqui. Ainda há pouco eu estava em casa, ainda há pouco eu estava saindo na rua, ainda há pouco eu encontrei pessoas,
ainda há pouco eu parei no posto de gasolina para abastecer, ainda há pouco eu cheguei aqui. Tem gente que vive lá no passado, ainda há pouco. Puta, ainda há pouco não existe mais, já foi. Cada fração de tempo é uma eternidade. E se a gente não conseguir entender isso aí, compreender que o tempo passa, nós ficamos patinando. Quem fica ainda há pouco, está vivendo no passado. Mas e daqui a pouco? O que vai acontecer daqui a pouco, a hora que eu sair daqui? Será que eu vou conseguir terminar essa palestra? Eu vou sair daqui. Daqui a pouco o que vai ser? Eu não sei. Está lá tá no futuro me esperando. Eu não posso viver o futuro. O que eu sei é que eu estou aqui e agora. Segundo aspecto da compreensão, compreender que nós somos seres únicos e unos. Se eu não me aceitar do jeito que eu sou, eu não vou querer que as pessoas me aceitem do jeito que eu sou. Porque eu estou sempre em contínua mutuação. A aceitação implica no seguinte: é comum a gente ver algumas pessoas, se eu fosse o comandante, se eu fosse o diretor, se eu fosse o professor. Você não é nada, você só é isso que está aqui. Se você não aceitar você do jeito que você é, desse jeitinho que você vai se olhar no espelho e vai ver uma face, um corpo todo no espelho grande, você vai ver, esse sou eu. Você vai se olhar face a face e entender, compreender que esta é a pessoa que está ali, esta face. É esta pessoa que você tem que se amar todos os dias. Você tem que se amar, não tem outra compreensão além disso. Você tem que entender o tempo e aceitar você literalmente como você é. Se você não se aceita, não espere que os outros também vão aceitá-lo, porque sempre haverá críticas àquilo que você está fazendo ou deixando de fazer. Em terceiro lugar, compreender o exato sentido do desapego. Nós não podemos carregar nada, viemos com as mãos vazias e vamos voltar com as mãos vazias. Mas tem pessoas que eu tenho, é querer possuir sempre mais. Compreenda, por uma vez por todas, a lição do velório. Você veio de mãos vazias e vai voltar de mãos vazias. E eu digo isso não só em relação aos bens materiais. Você tem que desapegar-se das pessoas. Só para exemplificar para vocês, eu tenho um casal de amigos que tinha uma filha, porque ela já veio a falecer. Eles tinham uma filha que tinha uma síndrome do pânico, uma síndrome terrível. E eles conviveram anos e anos, que eu saiba, muito mais de 20 anos, levando e internando essa menina em clínica. Ela estava sofrendo terrivelmente. Até que um belo dia, eles não tinham mais sossego, nem para dormir, nem para nada, porque aquela menina veio realmente para provas e expiações, para ela e para os outros. E ela desencarnou. Vocês acreditam que este casal sofre mais a ausência da filha do que a dor que ela estava sentindo, a dor que ela porventura estivesse causando? Eles não conseguem entender por que essa menina foi embora. Acham que a culpa é deles. E não é culpa deles, ela veio para cumprir uma determinada missão. Ainda que não seja assim, com aquele entusiasmo, aquele cumprimento da missão tal, que fez assim com resignação, mas pelo menos ela passou. Serviu de lição para eles, mas eles estão sofrendo muito mais, porque eles queriam a companhia delas aqui. E por mais que a gente fale com eles, eles não aceitam, eles continuam prendendo esta moça aqui na Terra. Por quê? O apego que eles têm é tão grande, principalmente um apego à dor. Olha que coisa estranha, eu vou falar. Eles apegaram de tal forma a dor que eles não conseguem viver sem ela. Olhe no espelho, olhe que pessoa maravilhosa que você é. Nada, essas correções que eu estou falando aqui, não é fácil para mim que já vou fazer 80 anos. Muito menos para quem está jovem agora, no auge dos hormônios, no auge do crescimento, no auge de tudo na sua vida. Como é que vai sair da mesmice, da rotina? Não sai, é difícil. Então, a aceitação, se eu fosse, você não é. Você é só um aluno, você não é professor. Se eu fosse professora, eu ia fazer isso. Você não é professora, você é só um aluno. Aceite-se como aluno.
E a professora estará pensando consigo mesma: ah, se eu fosse o diretor da escola. A professora que pensa que é a diretora, e o diretor, por sua vez, está pensando: ah, se eu fosse o delegado de ensino. Ah, se eu fosse o secretário da educação. Que bom, né, Wilson? Eu sou um funcionário de uma empresa maravilhosa que é o Grupo Globo, a Rede Globo. Imagine se você está trabalhando e começa a falar: ah, se eu fosse o jornalista que está na frente da Câmara. Ah, se eu fosse o gerente, o dono aqui da TV Tem. Você não é nada, você só é um funcionário. Mas está de bom tamanho. Quanta gente olha lá para baixo e fala assim: nossa, se eu fosse o Wilson eu faria isso. Não faria. O soldado olha para o cabo e fala assim: ah, se eu fosse cabo. Cabo que manda. O cabo olha para o bobão e fala assim: seu bobo, você não sabe, eu gostaria de ser sargento. E o sargento fala: não, eu queria ser tenente. O tenente capitão, eu queria ser coronel. Tudo bem, eu cheguei a coronel. E agora? E agora? Eu quero ser o governador do estado, o secretário da segurança. Eu só sou aquilo que eu sou por enquanto. Enquanto nós estivermos caminhando, nós temos que ser aquilo que nós somos. Focar naquilo que nós estamos fazendo. Aí é o sentido da nossa renovação. Todos os dias. Mas sempre fugindo da rotina, sempre fugindo da indiferença, da frieza, do comodismo, da zona de conforto da gente. O desapego é uma coisa sensacional, mas nós somos apegados às coisas e às pessoas. Nós temos que tratar com as coisas e tratarmos com as pessoas como são coisas delas, coisas passageiras. Os bens que eu deixar aqui, que eu amealhar nessa vida, vai servir para a discórdia e a briga dos meus filhos amanhã. Então as pessoas são aquilo que elas são. E é por isso que elas devem ser amadas e devem ser respeitadas todos os dias. Se nós quisermos conformar as pessoas com as nossas mãos, nós estamos literalmente perdendo. Ninguém vai ser dono, absolutamente ninguém. A mulher não é minha, o filho não é meu. São filhos e filhas da vida. Nós temos que perceber exatamente isso. Há uma música fantástica, inspiradíssima, de Lulu Santos, que todos nós conhecemos. Nada do que foi será. Só essa para dizer que eu sou cantor. Nada do que for será de novo do que já foi um dia. Tudo passa, sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, no indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Aqui dentro, agora, sempre, como uma onda no mar. Essa é a música de Lulu Santos. Quando ele canta, ele não aponta aqui dentro, sempre como uma onda do mar. Aquele Milton que entrou nessa sala e começou a falar com vocês, nessa fração de tempo agora, quantas coisas já não se renovou no organismo dele sem que eu, Milton, me apercebesse. Quantas caminhadas já a Terra deu em torno de si mesma e no eixo da sua rota no Sol, na sua volta no Sol, quantas coisas já não mudou. Se eu estou aqui na sala, quantas coisas não estão acontecendo lá fora, que não é do meu controle, mas aqui dentro, sempre com uma onda do mar. Aí diz um conto que uma ondinha vinha leve e solta, flutuando pelo mar, e à medida que ela foi se aproximando da praia, ela se deu conta de que ela ia estourar ou nas rochas ou na praia. E ela falou: mas isso que vai acontecer com a gente vai morrer assim? Aí uma onda mais experiente falou: não, ondinha, vai tranquilo, você faz parte do grande oceano, você vai voltar para o grande oceano. Este é o grande sentido que nós estamos que dar. Nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Nada será igual ao minuto que acabou de passar. Essa é a grande lição do tempo. A águia é o símbolo da renovação. A águia, esta é uma fábula que todo mundo já conhece, mas a águia pode viver até os 80 anos ou mais. Só que aos 40 anos,
Ela tem o seu bico curvado e as suas garras voltadas para dentro. As penas de suas asas estão endurecendo. E num esforço enorme para poder caçar, para voltar a ser aquela ave que ela era, ela tem que se transformar, ela tem que se renovar. No último ímpeto, ela vai para o alto de uma montanha. E ali acontecerá um processo que demorará meses, mas um processo lento, gradativo, mas muito doloroso. Primeiro, ela começa a bater com o seu bico numa rocha, até que o bico caia. E ela espera outros tantos meses para que um bico novo se refaça, para que ela renove aquele bico. Quando o bico novo está pronto, com o bico ela arranca todas as suas garras, todas. Fica sem nenhuma, num processo lento e doloroso. E as garras demoram um tempo para nascerem. Quando ela tem garras novas, com o bico e com as garras ela arranca principalmente todas as penas de suas asas, num processo também doloroso. E demora para que tudo se renova. Quando ela está toda com penas novas, bico novo, tudo novo, garras novas, ela sai para uma outra jornada, ela está renovada, da mesma forma que aquela cobra que entrou na sua toca, saiu de lá sem toda a sua couraça. Já está uma cobra nova, pronta para viver um outro tanto de vida. O que nós precisamos? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos que renovar constantemente, porque dentro de nós tudo está se renovando. O nosso organismo se renova numa estrondosa evolução que nós não imaginamos, a troca de células. Agora, se nós ficarmos na mesmice, no comodismo, nós não vamos conseguir arrancar os bicos da nossa ignorância, da nossa prepotência e do nosso orgulho. Nós precisamos, além disso, arrancar as garras dos nossos preconceitos, da nossa intolerância e da implicância que nós tomamos com as pessoas no dia a dia. Aí nós vamos ter que trocar as penas da nossa indiferença, do nosso descaso, do nosso desamor. Feito isso, nós estaremos para reiniciar um novo ciclo de vida, numa próxima encarnação, com todas as coisas ainda pendentes a serem mudadas. Nós precisamos sair da posição de vítimas. É fácil ficar na posição de vítima e na posição de coitadinho. Nós temos que ser protagonistas nas nossas vidas e não tão simplesmente coadjuvantes. Que vocês tenham uma noite excelente, de muita paz, que Deus os abençoe. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pela oportunidade, por vocês estarem me ouvindo, principalmente pela oportunidade da renovação. Grato a vocês, grato a Jesus. Nós é que agradecemos, Milton, você pelo seu carinho, por toda a sua disposição, né, de ter ido lá gravar a palestra para a gente, né? Como eu disse, foi uma tarde muito agradável, né, de muito conhecimento, né, de muita troca de conhecimento. Né, porque sempre quando acaba a palestra, a gente continua ali conversando um pouquinho mais. Né, o Milton até deu um exemplo do que ele falou aí durante a palestra, né, das rotinas, né? Que quando a gente muda um negócio de lugar, a gente perde um pouco o rumo da coisa, né? E que a gente precisa, né, se adaptar às coisas novas, né? Se adaptar a situações novas, né? Não ficar preso somente em uma determinada situação, que isso é prejudicial para a gente mesmo, né? Então, mais uma vez, Milton, muitíssimo obrigado, né? Espero que a gente possa gravar outras palestras em breve lá no centro e exibir aqui no Jefa Sorocaba. Agora é o momento da gente encerrar aqui a nossa transmissão de hoje, fazendo a nossa prece de encerramento. Mais uma vez, então, agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, que sempre estão conosco, nos ajudando e nos auxiliando. Que estejam nos lares e nos corações de todos aqueles irmãos que estão nos assistindo agora, aqueles que forem assistir em outro momento essa palestra, envolvendo o nosso amigo Milton com muito amor e muita luz em sua casa, seus familiares, que ele seja sempre inspirado a fazer boas palestras para nós aqui do Jeff, para outras casas espíritas, com as quais ele também tem um vínculo muito forte. E pedimos nesse momento mais uma vez ao nosso Pai Celestial para que venha visitar os nossos lares, aliviando as nossas dores, as nossas angústias, colocando em nossos corações muito amor e muita luz, para que a gente tenha sempre essa paz
e essa tranquilidade em nossos corações. Que Jesus abençoe também os nossos amigos espirituais, os nossos anjos de guarda, os nossos espíritos amigos, que sempre estão conosco também nos ajudando e nos auxiliando no nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, obrigado a vocês que nos acompanharam na noite de hoje, e mais esta palestra do Jefa Sorocaba. Na quinta-feira estaremos de volta aqui em mais uma transmissão, ao vivo ou gravada, né? Sempre com vocês aqui, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Grande abraço, pessoal, fiquem com Deus.